Quero cumprimentar a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho de Deus uma palavra para compartilhar com todos vocês. Livro de 1 Samuel, capítulo 30. Eu quero ler 5 versículos da palavra do Senhor. Nós temos na epígrafe desse texto: Siclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Siclag, e tinham ferido a Siclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Meus amados, nós temos aqui na palavra de Deus uma mensagem extraordinária e fascinante para a edificação espiritual de todos nós. Glorificamos a Deus porque a sua palavra é poderosa e encontramos na Bíblia Sagrada a resposta para todas as nossas incógnitas. Encontramos na palavra de Deus uma mensagem para qualquer circunstância que Deus nos permita enfrentar nesta vida. Estamos vivendo dias de temores, dias de medo, dias preocupantes, sobretudo por causa da pandemia do coronavírus que assola toda a face da terra. Todavia, encontramos na Bíblia uma palavra de refúgio para alimentar a nossa alma, para sustentar o nosso espírito, sobretudo com a virtude do ânimo. E é isto que eu quero transmitir a vocês, uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. Lemos uma parte deste capítulo, aonde encontramos esta mensagem de Davi acerca da situação que ele enfrentou na cidade de Siclag, através das lutas que ele luta contra os amalequitas. A Bíblia nos informa que Davi, ao chegar na cidade de Siclag, juntamente com seus companheiros, Davi está juntamente com 600 soldados. Eles haviam saído para a peleja, e ao retornarem à cidade, Davi está diante de um quadro nada agradável, uma situação sinistra, funesta, o qual proporciona a eles um desespero ao contemplar aquela situação, porque a cidade está sendo queimada a fogo, e eles percebem que tanto as mulheres como as crianças, bem como também todo o gado e os pertences de todas as famílias, haviam sido levados pelos amalequitas. A Bíblia diz que Davi
juntamente com aqueles homens, eles alçaram a sua voz e choraram copiosamente. A Bíblia diz que eles choraram até quando não teve mais força para chorar. A situação era uma situação extrema, situação calamitosa que estava diante dos olhos de Davi e também daqueles homens. Para complicar um pouco mais a situação para Davi, aqueles homens começaram a acusar Davi da situação do qual eles estavam vendo, porque, por certo, eles estavam acusando Davi porque Davi havia convocado todos os homens para a peleja e a cidade ficou sem proteção, ficou vulnerável, até mesmo porque Davi, ele não tinha outra escolha. Davi tinha apenas 600 homens para a peleja e ele precisava de todos esses homens. Então, Davi estava sendo acusado porque a alma do povo estava em extrema amargura pela questão da perca dos filhos e de suas filhas. Todavia, a Bíblia diz que Davi, ele se esforçou no Senhor. Aprendemos várias lições nesta passagem bíblica. A primeira lição que aprendemos é que, não obstante os nossos sentimentos, choramos muitas vezes diante das circunstâncias da vida, como Davi chorou, juntamente com aqueles homens, mas não podemos ser vencido apenas pelo choro, ser vencido pelas lamentações da vida. É necessário tomar uma atitude positiva, é necessário levantar, é necessário se reerguer, é necessário buscar uma alternativa. Davi não tinha força própria para isto, mas ele conhecia aonde estava a fonte de todo o poder, a fonte de toda a esperança, a fonte de toda a força, de todo o ânimo. E a Bíblia diz que Davi, ele se esforçou no seu Deus. Davi se levanta para uma atitude, porque Davi não está conformado com aquela situação. Então ele precisou tomar uma atitude. Primeira coisa que eu vejo na vida de Davi é a sensibilidade espiritual de Davi, de sempre buscar de Deus a direção daquilo que ele deve fazer. Nos momentos de adversidades que enfrentamos na vida, muitas vezes não conseguimos interpretar, não conseguimos gerenciar as situações e muitas vezes nem mesmo sabemos por qual razão estamos enfrentando lutas tão dura e cruel. Neste momento, nós não podemos questionar o nosso Deus. Estamos nas mãos dele e Deus sabe de todas as coisas. O que nós podemos fazer é fazer como Davi, buscar de Deus uma saída, buscar de Deus uma solução, buscar do Senhor a resposta daquilo que estamos enfrentando. E isto Davi faz com muita sensibilidade. Ele chama o sacerdote Abiatar e o sacerdote traz o éfode para ser consultado ao Senhor. Essa roupa do sacerdote, que era vestido por cima da roupa principal, como se fosse um avental, tinha um significado espiritual muito importante, né? No éfode, por exemplo, estava registrado o nome das 12 tribos de Israel, tinha bordado ali de ouro, o pano era um pano fino, um pano especial para aquele momento, para aquela ocasião. Ainda havia algumas pedras de ônix e algumas coisas importantes que não é do mérito agora, mas era importante para consultar o Senhor. Consultando ao Senhor, Davi, ele pergunta para Deus se ele deve perseguir os seus inimigos e se ele tem a possibilidade de encontrá-los. É esta pergunta que Davi faz para Deus. E Deus, na sua forma encantadora, que nos emociona, traz uma resposta agradável para Davi. Na resposta que Deus dá a Davi,
Deus autoriza Davi perseguir os seus inimigos. Deus diz para Davi que ele vai alcançá-los, e ainda o Senhor completa dizendo para Davi que ele vai destruí-los, vai reconquistar tudo aquilo que foi saqueado pelos inimigos. Uma resposta maravilhosa da parte de Deus. Todavia, Davi, ele está plenamente consciente de que todas as coisas se conquistam batalhando. Se nós encruzar os nossos braços, abaixar a guarda no meio da batalha, simplesmente seremos derrotados. Nós estamos vivendo momentos de guerra, momentos de lutas, momentos que nós precisamos estar atentos, precisamos estar preparados para a guerra. Então Davi sabia muito bem que, não obstante a resposta positiva de Deus, a conquista seria árdua. Davi convoca os seus 600 soldados novamente e sai para mais uma peleja. Desta feita, ele está indo atrás dos amalequitas, atrás dos seus inimigos oportunistas, que ao chegar na cidade de Siclag, observa que os soldados não estão presentes e se oportuniza para assenhorar da cidade e levar cativo toda a população e ainda tocar fogo na cidade e saquear todos os seus bens. Então Davi, ele sai ao encontro dos amalequitas, mas ele não sabe aonde encontrá-los, mas ele está na direção de Deus. E quando nós estamos caminhando na direção de Deus, podemos caminhar em paz, que Deus nos conduzirá certamente. Daqui a pouco, Davi chega na beira do ribeiro de Bessor. Na beira deste ribeiro, 200 soldados que saem com Davi da cidade de Siclag já não conseguem caminhar mais. Estes homens estão por demais cansados. Eles tinham acabado de chegar de uma batalha e agora eles não conseguem caminhar. E eles pedem permissão então para ficar. Eles não têm condições nenhuma de continuar a caminhada. Eles ficam ali e Davi continua agora só com 400 soldados para lutar contra o exército dos amalequitas. Caminhando, eles encontram um homem no deserto. Este homem, ele está quase morto. A Bíblia registra que ele tem 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe dá comida, lhe dá água, e este moço recobra as suas forças, o seu espírito se renova e ele se anima novamente. Davi pergunta para aquele moço da onde ele é, de quem ele é e quem é ele. E ele diz que ele é egípcio e que pertence a um senhor amalequita. E a razão dele estar ali é porque há 3 dias atrás, quando eles tinham saído da cidade de Siclag, que eles tinham tocado fogo, passando por aquele lugar, ele adoeceu e, estando doente, certamente seria um peso morto para o exército dos amalequitas. Então o seu senhor, observando que ele não tinha chance de sobreviver, deixou-lhe no deserto para morrer, ou quem sabe ser devorado pelas feras do deserto. Todavia, havia um projeto de Deus na vida daquele moço. Quando nós estamos caminhando na direção de Deus, é necessário estarmos atentos a todos os detalhes, porque nos pequenos detalhes nós encontramos a resposta de Deus. Então aquele moço não estava ali por acaso. A doença daquele moço não era para a morte. Tinha um propósito de Deus em tudo que estava acontecendo com aquele moço. Glória a Deus por isso. Então Davi pergunta se ele pode levá-los aonde está o exército dos amalequitas. E aquele moço pede para Davi jurar que não vai entregá-lo nas mãos do seu senhor e nem tampouco matá-lo. Davi, um homem de um coração bondoso, obviamente
prometeu. E aquele moço então conduz Davi exatamente aonde está os amalequitas. Observa que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas desprezíveis, muitas vezes insignificantes. Então fique atento à resposta que Deus tem para te dar. Fique atento aos detalhes. Quando aquele moço leva Davi aonde estão os amalequitas, Davi observa que aqueles homens estão fazendo uma grande festa. A Bíblia diz que o exército dos amalequitas estava espalhado em toda a face da terra, obviamente da região geográfica ali onde eles estavam acampados, e eles faziam uma festa, e nessa festa eles estavam cantando, dançando, estavam ali comemorando a vitória que eles haviam tido sobre as batalhas que eles haviam enfrentado, inclusive contra Siclag. E eles estavam ali comemorando a riqueza, comemorando o despojo, comemorando a vitória. Davi e os seus 400 homens têm duas alternativas. Ao contemplar aquele cenário, Davi está plenamente consciente que o seu exército é insignificante para o exército dos amalequitas, porque os amalequitas são muitos, enquanto que Davi tem apenas 400 homens cansados da peleja. E os soldados amalequitas são soldados que estão descansados, são maiores em números, ou seja, Davi precisa realmente confiar que Deus é o único que pode lhe dar esta vitória. Então Davi tem a alternativa de lutar, ele tem a alternativa de ir para a frente, de batalhar para conquistar o que foi levado pelos seus inimigos. E quem confia em Deus de verdade não volta para trás. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá da fé, e aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam para trás, como os covardes que levantaram um capitão e queriam voltar novamente para o Egito, conforme diz a Bíblia em Números, no capítulo 14, e o versículo 4. Então, na verdade, Davi, ele pode também desistir, voltar para trás para a cidade de Siclag e viver o resto da vida lamentando e murmurando de Deus, como alguns fazem, ao invés de lutar, enfrentar e conquistar a batalha. Se Deus é contigo, pode ter certeza que os teus inimigos, por mais forte que eles apresentam ser, o seu Deus é maior. Davi tinha experiência com o seu Deus. Davi tinha derrotado o gigante. Davi tinha matado leões e ursos, tudo através do poder do Deus que ele servia. Então Davi, obviamente, ele vai para a batalha. E a Bíblia diz que Davi luta com seus homens desde o crepúsculo até o outro dia à tarde. Então, observa que uma batalha longa. Deus, obviamente, restaura as forças daquele soldado. Quando nós olhamos para trás e observamos que 200 soldados da beira do ribeiro de Bessor não conseguiu caminhar, imagino que os demais outros também estavam cansados, mas ainda tinham condições de caminhar. E agora ter que lutar durante todo o dia contra os amalequitas somente pela força do Deus Todo-Poderoso. Mas eles lutaram, e a Bíblia diz que eles mataram todos aqueles homens, com exceção de 400 jovens que montaram em seus camelos e fugiram, conseguiram escapar. E a mais todos os demais outros foram derrotados pelo exército de Davi, que era apenas de 400 soldados. Davi conquista tudo de volta. As crianças, as mulheres estão seguras, o gado,
e todo o despojo, e não apenas da cidade de Siclag, mas da cidade de Judá, das outras cidades dos filisteus que os amalequitas tinham conquistado, agora está tudo nas mãos de Davi. Davi pega toda aquela riqueza, pega o gado, pega as mulheres, as crianças, e agora é a vez de Davi comemorar. Eles voltam alegremente pelo caminho. Quando chega de volta na beira do ribeiro de Bessor, aqueles 200 homens saem ao encontro de Davi. Sabe o que é que Davi faz? Davi os recebe em paz. Davi não os amaldiçoa. Davi não está ali para julgá-los. Davi compreende que realmente eles não tinham condições de caminhar. Então, porque na verdade a vergonha não é a frustração muitas vezes da derrota. A grande vergonha é não tentar. Algumas pessoas preferem nem tentar. Aqueles homens tentaram, não conseguiram, mas teve a hombridade de tentar. E essa tentativa serviu também de ânimo para os demais outros que prosseguiram adiante. Alguns deles sugeriram a Davi que não desse do despojo para aqueles 200 homens. E Davi disse: não, será partido de igual modo, porque esses homens, eles também saíram para a peleja e ficaram ali cuidando da bagagem. Então observa que quando eles chegam na cidade de Siclag, Davi, ele reparte o despojo, manda as famílias, cada um para sua terra, e abençoa todas as famílias, toda aquela região é abençoada, porque um homem teve a atitude de não ser vencido pelo choro e pelo vitimismo, mas resolveu tomar uma atitude para a peleja. Que esta palavra possa, na tarde desse dia, falar poderosamente ao teu coração. Deus não quer que você fique prostrado. Deus não quer que você seja vencido. Você precisa levantar, porque Deus é a fonte da nossa força. Davi, ele se reanimou no Senhor em meio à adversidade. O ânimo consegue despertar gigantes espirituais que estão adormecidos. E o ânimo também ergue o homem do pó e faz acreditar no impossível. Receba ânimo de Deus. Você precisa desta virtude gloriosa. Alegra o teu coração e anima-te no Senhor. O Senhor é a fonte da nossa força. Quando o Senhor chamou Josué para a peleja, o Senhor disse: Josué, eu que te chamei e é eu que estou te mandando. E o Senhor pede para duas coisas para Josué. Deus disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tudo nesta vida é desafiador. Precisamos ter ânimo e precisamos nos esforçar, porque Deus é conosco, mas o Senhor quer ver a nossa parte. O Senhor quer ver o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse para Josué: não pasmes e nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Se você está pasmado, se você está com medo, eu quero te convidar neste momento a receber coragem. Não pare, não pasme. Deus está contigo nesta peleja e Ele te dará vitória. Dará vitória à sua família, porque Ele é o guarda fiel de Israel, que não dorme e que não tosqueneja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, meu irmão, meu amigo, se você tiver
que passar pelo vale da sombra da morte, o salmista diz: não temerei mal algum. Qual a razão pelo qual o salmista não teria medo? Porque o Senhor estaria com ele, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então, a presença de Deus traz segurança, a presença de Deus traz esperança, e é isso que nesta tarde eu quero que você entenda. Deus está presente conosco no meio da adversidade. Deus não nos abandona. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero te convidar a receber força de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 24, versículo 10: se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia ou no dia da adversidade, a tua força será pequena. Você não precisa te mostrares fraco. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte, porque a nossa força está em Deus. Então você não pode dizer: eu sou fraco, eu não consigo, eu não posso. Por você mesmo, você não pode, você não consegue. Mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 34, este capítulo 11 de Hebreus fala sobre os nossos irmãos, os heróis da fé, que enfrentaram lutas, pelejas, desafios muito maiores do que os nossos. A Bíblia diz nesse versículo que os nossos irmãos tiraram força da fraqueza. Amém? Então eu quero que você seja abençoado por Deus. Você não pode ficar de braços cruzados. Você não pode baixar a guarda, porque Deus está contigo. Faça como Davi. Você já chorou, já lamentou, enxuga as tuas lágrimas. Busque de Deus uma direção, porque Deus vai te mostrar o caminho e vai preparar meios e recursos para você conquistar. Não permita que o inimigo comemore a sua derrota. Davi não permitiu isso. Ao ver os seus inimigos comemorando a sua derrota, ele quis reconquistar tudo de volta. Faça isso em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus.